Oi, gente, tô aqui pra gente dar continuidade às nossas aulas à distância, mas vamos dar continuidade, certo? Mas antes eu vou dar uma revisada no que a gente já tinha visto sobre expressões numéricas, certo? Quando a expressão numérica ela não tem parêntese, a gente vai resolver primeiro a multiplicação, depois a divisão e em seguida a adição e a subtração, certo? Já se a expressão numérica ela vem com parênteses, conchetes e chaves, a gente vai fazer os cálculos de primeiro do que está dentro do parêntese, depois que a gente resolve o que está dentro do parêntese, a gente vai resolver o que está dentro do conchete e depois do que está dentro das chaves. O que tiver dentro do parêntese a gente resolve e cancela o parêntese, certo? Agora a gente vai ver uns exemplos para vocês entenderem melhor como é que funciona essa resolução das expressões numéricas. Aqui a gente vai dar uma revisada no que a gente já viu anteriormente, que a gente tem a expressão numérica 6 mais 4 vezes 5. Primeiro eu vou resolver a multiplicação, que é o 4 vezes 5, certo? E vou repetir todo o resto. Fica 6 mais 20. 4 vezes 5 é 20. E agora eu vou resolver a soma. Aqui primeiro eu resolvi a multiplicação, depois eu resolvi a soma, certo? Agora que a gente tem um segundo exemplo que tem o parêntese, certo? Aqui no parêntese eu tenho, dentro do parêntese eu tenho 6 mais 2 vezes 3 mais 5. Mas como a gente tinha visto no início do slide, primeiro a gente vai resolver o que está dentro do parêntese para depois fazer a multiplicação, certo? Aí aqui a gente vai somar o que está dentro do parêntese, depois repete todo o resto e depois a gente vai fazer a multiplicação, certo? E daí a gente vê o resultado final da expressão numérica. Note aqui que a gente tem multiplicação, divisão, som e soma, certo? E temos os nossos amigos parênteses. O que vamos fazer? Resolver primeiro o que está dentro de cada parêntese. Observe que dentro do primeiro parêntese, tem uma multiplicação e uma soma. E no segundo, a gente também vai ter uma multiplicação e uma soma. Então, primeiro a gente vai resolver a multiplicação do primeiro parêntese, certo? Que é 4 vezes 7, que dá 28, e repete mais 12 e repete todo o resto. A partir daí, a gente vai resolver a soma, ou podemos fazer simultaneamente os dois parênteses, certo? O que tiver nos dois parênteses, a gente pode resolver simultaneamente, tanto no primeiro quanto no segundo parêntese. Como aqui a gente tem 4 vezes 7 mais 12 no primeiro, eu vou resolver primeiro a multiplicação 4 vezes 7 e 3 vezes 5 do segundo parêntese. A partir daí, eu vou pegar o resultado e fazer a soma. Do primeiro parêntese vai ficar 28 mais 12, que é 7 vezes 4, que dá 28, mais 12, certo? No segundo parêntese vai ficar 15 mais 5. Aí a gente vai ter 40 dividido para 20, que só vai dar 2, certo? Mas primeiro a gente resolveu o que está dentro do parêntese, na ordem, primeiro multiplicação, depois soma. E em seguida a gente resolveu a última operação que ficou para a gente resolver, que foi a divisão, certo? Já nesse exemplo aqui, a gente vai ter conchete, parêntese e várias outras operações. Observe que a gente vai resolver primeiro a multiplicação e a divisão. E a gente repete todo o resto, certo? Observe que ele repete o 15 e faz só a multiplicação do 3 vezes 6 e do 6 dividido por 2 e repetiu todo o resto. Então, o que é que acontece? Para a gente resolver uma equação desse tipo,
a gente vai ter que repetir todo o resto que sobrar. A gente resolve e depois a gente repete todo o resto, certo? A partir daí, na terceira linha, a gente vai colocar o resultado do que ficou no parêntese. No caso, aí a gente tem uma subtração. Então, a gente vai fazer a subtração e vai repetir todo o resto. Observe que ficou 15, mais o conchete. Aí ficou 16 menos 7, mais 1. Certo? Que foram o resultado. O 16 foi o resultado do primeiro parêntese e o 7 foi o resultado do segundo parêntese. Em seguida, a gente vai resolver o que está dentro do conchete, que é o 16 menos 7 mais 1. A gente pode resolver tudo de uma vez ou resolver 2 a 2, como foi feito aqui no exemplo, certo? Aqui no exemplo, observe que ele resolveu primeiro o 16 menos 7, para depois resolver o 9 mais 1, que é o resultado de 16 menos 7. E assim sucessivamente, certo? E observe que na penúltima linha só sobrou o número de fora, que ele é repetido todas as vezes, até chegar a vez dele de ser resolvido, e o que estava dentro do conchete, que foi o 15 mais 10, que ficou 25. Observe que se a gente tivesse feito de uma ordem diferente, daria um resultado bem distinto, certo? Então, a gente tem que seguir a ordem. Primeiro, o que está dentro do parêntese. Aí, a gente vai observar o que está dentro do parêntese. A gente tem uma multiplicação e uma divisão no segundo parêntese. Primeiro, então, a gente vai resolver a multiplicação e divisão. Depois, a gente vai resolver a subtração. Se tivesse uma soma, no caso, no exemplo, a gente ia resolver a soma. Mas aqui no nosso exemplo, a gente tem uma subtração. Depois, a gente vai resolver o que está dentro do conchete, que é uma soma, certo? E resolvendo o que está dentro do conchete, a gente vai fazer a operação com o número que sobrou, que está fora do conchete. Bem simples e prático. Essas são coisas que vocês só vão aprender praticando, certo? Aqui, a gente já tem, no exemplo, um exemplo com chaves, conchetes, parênteses, multiplicação, certo? Um pouquinho mais complexo. Aqui lembrando que a multiplicação ela está sendo representada com um xizinho, certo? Porque ela pode ser representada com um pontinho ou o xizinho. Aqui ela está sendo representada com o x. Aqui eu tenho 50 menos as chaves, 40 menos 3 vezes o conchete, 5 menos parêntese, 10 menos 7, fecha o parênteses, fecha o conchete e fecha a chave, certo? Eu tenho essa expressão e eu vou ter que resolver ela. Primeiro, eu vou seguir os passos resolvendo o que está dentro do parêntese, que é o 10 menos 7. E vou repetir todo o resto. Fica 10 menos 7 é 3, então fica dentro do conchete o 5 menos 3. A partir daí, eu vou repetir todo o resto e resolver o que está dentro do conchete, que é o 5 menos 3, e vou repetir todo o resto. 5 menos 3 é 2, elimino o conchete. Eu vou ficar só com as chaves. Só que agora, dentro das chaves, eu vou ter a questão da multiplicação e uma subtração. Então, eu vou primeiro resolver a multiplicação para depois fazer a subtração. Aí, eu vou ter 3 vezes 2, que é 6, e vou repetir todo o resto da expressão numérica. Aí, agora, eu vou resolver a subtração que ficou dentro das chaves. Resolvendo o que ficou dentro das chaves, eu vou ter 50 menos 34. 50 menos 34 dá 16, certo? Então, a gente conseguiu resolver essas expressões de maneira rápida
e simples, seguindo a ordem. Primeiro parênteses, primeiro que tem dentro do parênteses, segundo que tem no conchete, terceiro as chaves, lembrando que eu estou seguindo a regra do primeiro multiplicação e divisão, depois soma e subtração, exatamente nesta ordem. Pessoal, a aula é essa, certo? Eu preciso que vocês estudem. Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, rever o vídeo quantas vezes for possível, para que vocês possam absorver o conteúdo. Qualquer dúvida a gente vai tirar nas nossas aulas via WhatsApp e a gente vai fazer também resoluções de questões, que eu vou lançar uma lista no grupo do WhatsApp e a gente vai fazer uma lista de exercícios e vocês vão praticar e a gente vai ter uma aula somente para vocês tirarem dúvidas sobre aquelas questões que a gente faz e a gente não consegue entender e trava no meio ou que fez, mas está em dúvida se acertou ou não. A gente vai fazer essas questões uma a uma, certo? Para tirar todas as dúvidas de vocês. É isso aí, pessoal. Então, até a próxima aula.